Agora foi. Bom dia, presidente, senhoras e senhores vereadores. Bom, eu escutei atentamente e já de imediato, com certeza, votarei favorável a esse pedido de informação. Mas eu quero contar aqui uma história bem recente que aconteceu, que faz em torno de 10, 12 dias atrás, que foi no momento só que eu estava no meu período de 5 dias de férias que eu tive. Mas o vereador, que é vereador atuante, né, sabe que as férias o telefone fica ligado direto. Aí o que aconteceu? Tá? Como o vereador Rafael Bueno agora acabou de falar agora há pouco, não é só cachorro e gato, né, vereador Rafael? A gente tem que falar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais o assunto. Aí foi atropelado um cavalinho lá na Eugênio Rec, tá? Aí o telefone começou, não entendeu? E ligava daqui, ligava de lá, e o cavalo não foi socorrido, e o cavalinho estava machucado. Me mandaram as fotos do cavalinho. Como é que o cara não vai se sensibilizar com o cavalinho, né? Lá todo estoporado lá pelo atropelamento. Acabou com o carro, imagina com o cavalo. Aí começa aquela confusão. Liga para a guarda municipal, não atende, liga para o 24 horas da SEMA, ninguém tá, liga para o não sei quem, liga para o Papa, liga para... Nada é resolvido. E aí eu começo a falar algumas situações que a gente precisa ter consciência e não só jogar lá no colo do poder público, independente de quem esteja do outro lado. Se eu tenho um cavalo, ele tem que estar fechado, ele tem que estar amarrado, porque o cavalo não sabe que não pode ir na rua. Eu tenho um coelho, é dentro do meu pátio. Se ele sair lá na rua, e não vai sair porque eu cuido dele, e ele for atropelado, eu não vou culpar o cara que atropelou. A rua é para o veículo. Eu não vou culpar o poder público porque ele foi atropelado. Então nós temos que começar a fazer aqui os discursos coerentes. Esse rapaz que deixou este cavalo passar pela cerca, que acredito eu que ele estava, né, num terreno fechado ou amarrado, enfim, e ele conseguiu se desvencilhar porque era tarde da noite, já era, acredito que umas 9, 10 da noite, ou mais, até um pouco. E ele é o responsável. Ele tem que buscar o veterinário. Ele tem que dar toda a assistência para esse cavalinho. Porque não pode que a gente vai jogar tudo do outro lado. Então nós temos que ter um pouquinho de coerência nos discursos. Eu sou uma pessoa que cobro o certo. Agora, que o poder público poderia ajudar naquele momento? Sim, poderia. Mas aonde? O que eu ia buscar? Eu sei que tem uma carroça, não é carroça, um reboque, que tem um reboque lá na Secretaria de Trânsito. Tem um reboque que é para cavalo. Tá, mas esse reboque funciona? Não funciona? Até que hora que eu posso chamar? Até que hora que eu não posso chamar? Então, assim, está muito difícil de entender. Vereador. Quem eu tenho que chamar, quem tem que ser responsável, eu não sei se tem, estou falando aqui. Tem a lei que obriga esta pessoa, né, que é dono do cavalo, a ser responsável pelo cavalo? Isso que deveria existir. Ele é o responsável pelo cavalo. Mas, se o poder público oferece essas alternativas de um telefone 24 horas, por exemplo, e não funciona, nós precisamos saber se funciona ou não funciona. Só a parte, vereador Rafael. Não funciona, vereador Bressan. Pois é. O telefone não funciona só em horário comercial. E é justamente isso que a Corina está falando. Aí o pessoal procura as ONGs. Por quê, vereador? É responsabilidade da pessoa. Só que às vezes, né, e muitas das vezes, né, as pessoas mais pobres em Caxias do Sul é que recolhem esses animais abandonados. E eles não têm condições de abrigar esses animais e cuidar deles doentes. Então precisaria ter esse trabalho. O que a prefeitura diz? Que é só os animais de rua. Mas então as pessoas vão começar a jogar os animais na rua para poder ser tratados, né? Então as pessoas acabam ficando reféns. O senhor falou agora a questão de carroça. Enquanto muitos municípios do Brasil estão com carroças, ainda Caxias do Sul foi um dos primeiros, a autoria do vereador... Não, era o reboque. Não, o vereador Renato Oliveira fez esse projeto de lei aqui, enquanto outras cidades do país ainda têm carroça, que é algo inimaginável, Caxias foi extinta, né? Como circos, essas outras coisas, todas Caxias é pioneira em muitas lutas, mas nós precisamos do básico. Isso. Não vai dar para passar mais a parte, vereador, desculpe, mas é isso que eu digo, sabe?
Daí eles procuram o vereador, porque o vereador tem esses acessos, né, que deveria ter, né, que a comunidade não tem, nem o vereador não tem. Então não adianta colocar um telefone 24 horas se ele não funciona. Não adianta dizer que a guarda municipal, a guarda de trânsito tem lá o reboque para recolher, se ele não vai recolher. Então o que eu quero é que seja injusto. Acho que o responsável do cavalo é o proprietário, mas se o poder público oferece, tem que funcionar. Ou se não, anula tudo isso e a gente aqui proporciona uma lei dizendo dos deveres de cada pessoa. E aí se resolve, né, vereador Alberto? Acho mais ou menos isso. Obrigado, presidente. Com a palavra em discussão, o vereador Elisandro Fiuza. Bom dia, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara.